7h55 agora, seguindo com o nosso T-News, edição local de Cascavel para toda a nossa região. Por aqui, Carla Gimenez fazendo companhia para você nesta manhã gostosa, fresca, né, de quarta-feira. O pior pesadelo de todo amante de laticínios. Um dia você tá comendo uma torta com aquele queijo, né, ou tomando um sorvete, e no outro não consegue engolir um gole de leite sem ficar com náuseas, cólicas, diarreias, gases. Muito se fala na intolerância à lactose em crianças, mas inúmeros adultos sofrem deste mal já depois de crescidos. Vamos olhar para isso juntos? Aqui está o terapeuta e criador da reprogramação biológica, Maurício Valente, que traz, né, pra gente esse assunto tão importante. Maurício, muita gente sofre com essa situação a vida toda. Existe uma emoção a ser olhada em casos de intolerância à lactose? Bom dia. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes da T, amigos aí das mídias sociais. Sim, Carla, tem uma emoção. Na verdade, se a gente parar para pensar, cerca de 85, talvez até um pouquinho mais, de tudo que passamos na vida tem um cunho emocional, né? Isso ficou muito tempo sobre, como se diz assim, não sei se eu acredito, não sei se eu acredito, né? Na parte emocional, não é possível, ficou em descrença. Mas Certo. cada vez mais as pessoas estão aderindo a isso porque realmente é o sistema nervoso, são as emoções que comandam o nosso corpo, tá? Então, o que está por trás? A primeira coisa que a gente tem que desmistificar aí, apesar de ter ficado com esse nome, tá? Eu, particularmente, meus estudos não acham correto você falar intolerância à lactose, mas todo mundo fala, tá? Por quê? A lactose é o açúcar do leite. É apenas o Certo. açúcar, tá? Do leite, que não é saudável também, a gente vai falar sobre isso, mas o problema do leite é a proteína dele. É uma proteína de alta densidade, o corpo não reconhece, que se chama caseína. A caseína é o grande mal dos lácteos, né? Principalmente do leite puro, né? De vaca, vamos falar assim. É muito gostoso. Minha avó tinha sítio, eu tomava saído da teta, né? Eu ia lá cedo, tirava o meu... Eu não tive o vô, o caseiro, né? O meu vô eu não conheci, né? Um dos meus avós. Mas o caseiro ia lá, tirava o leite para mim, aquele leite espumando, saindo da teta. Que delícia, quentinho. Só que assim, a caseína é um problema sério porque é uma proteína que o corpo não reconhece. Eu costumo falar que se você engolir um parafusinho pequeno, é mais ou menos a mesma coisa. Olha só. Um parafuso bem pequenininho, se você engolir, o corpo também não reconhece. Igual a caseína. Na verdade, se a gente aprofundar esse papo, Carla, o leite, depois de adulto, somos só nós que tomamos no mundo dos mamíferos, né? Ninguém mais toma leite depois de adulto. Sim. E é engraçado que você não vê o leão, né, ou a leoa, indo pedir o leite do macaco para o filhote da leoa. Ninguém. Nós somos os únicos que também tomamos leite que não é nosso, que você busca no outro para tomar. O teu período de leite seria a fase de bebê, que aí você toma o leite no peito da Leite sua materno. mãe. É isso aí, o leite materno. Agora, tecnicamente, vamos lá. O que o leite lembra, né? O que o leite lembra? O leite lembra a nossa fase de infância. Sim. A primeira relação de amor, o primeiro relacionamento que a gente tem é com a nossa mãe, na vida. Quando um bebê nasce, ele praticamente não reconhece o pai. O pai ajuda a dar banho, o pai ajuda a trocar a fralda, né? Se o pai for presente. Mas o bebê não reconhece a figura paterna. Aquele primeiro ali, principalmente até 1 ano e meio, a criança é puramente a conexão da mãe. Uma criança leva cerca de 9 meses também para descobrir que nasceu. A gente chama de gestação extrauterina. Então, esse período, a criança ainda está numa conexão muito forte com a mãe. E é a hora que ela recebe o leite ou não, né? Sim. É a hora que ela recebe o leite dessa mãe, que ela mama no peito, ou a mãe não teve leite, seja por diversos motivos que não vem ao caso aqui, né? Acho que não vem ao caso. E o que tecnicamente acontece? Quando a mãe amamenta, que emoção passa pelo leite? Como está essa mãe? A mãe é feliz no casamento, ou esse pai já dá problema, esse pai já está desconectado, essa mãe já está tensa, já está mal com esse pai. Aí passa um leite com uma emoção de rejeição, não necessariamente a criança, Sim. mas ao marido, ou ao trabalho que ela está. Então, mas acontece também, né? Acontece, Infelizmente. Infelizmente. E aí, Carla, esse leite que a criança vai criando memórias, entendeu? Certo.
Aí você imagina, depois que termina esse período de amamentação, a criança ficou com essa memória do leite materno, hein? Agora você imagina quando ela vai para um leite de vaca, Pois é, que nem são as mesmas propriedades. que nem são as mesmas propriedades, a caseína o seu corpo não Sim. reconhece, tá? Então isso faz um mecanismo assim muito perigoso para esse tipo de alimento. E aí eu vou viajar na maionese, algumas pessoas vão viajar na maionese, mas assim, é uma coisa que eu acredito particularmente, tá, Carla? Da onde veio esse leite? Veio de uma vaca. O que essa vaca passou também? Olha só, tem relação também? Total. O que essa vaca passou? Como que foi processado esse leite? É igual quando você faz uma comida, cara. Olha. Se você faz um macarrão na sua casa, você tá PUTA com alguma coisa, certo? Certo. Você tá brava, você tá PUTA com alguma coisa. Você vai metendo a mão no macarrão, você vai mexendo. Qual a energia desse macarrão? O que você passa para esse macarrão? É igual quando a gente come um porco, por exemplo. Como que esse porco foi morto? Ele sofreu. Então você capta isso. Tem estudos, inclusive, que falam isso. Então o leite, definitivamente, e infelizmente, porque eu adoro também, deveria, todo mundo gosta, mas deveria ser um alimento que deveria ser extinto do planeta, assim. A amamentação, sim, Carla. Perfeito. Amamentação, sim, tá? E quais os principais sinais que a intolerância à lactose mostra, principalmente? O primeiro característico é sobre o intestino. Gases causam inflamação intestinal bastante séria. A gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Inflamação, seu intestino vai pro saco, sua pele fica horrível, tá? Seu humor fica diferente. Então, são as principais situações. Tem casos, e aí, olha que loucura. Inflama o intestino, Carla. O intestino tem uma relação com as mucosas do corpo. Certo. Tá? A malte, né? A malte é um conjunto de mucosas do corpo. O que é mucosa? É um tecido de revestimento, de proteção, de lubrificação, é a nossa mucosa. Olha que loucura. O intestino se relaciona com a malte. Aí você tem a GALT, que é a mucosa intestinal. Aí você tem a BALT, que é a mucosa brônquica. Aí você tem a WALT, que é a mucosa urinária. E assim vai. Quando você inflama o intestino, inflama todas as mucosas. Todas elas. Aí você tem uma rinite alérgica, você fica achando que é pó, e é o leite que você está tomando. Porque o intestino está inflamado. E cada pessoa tem um sintoma diferente. Cada pessoa. Então, eu tô com muita cistite. Às vezes, se cortar, é porque não tem só o leite inflamatório, sim. tá? O açúcar é inflamatório, o amendoim é inflamatório, a farinha branca. Às vezes, perdão, pessoal. Às vezes já aconteceu de eu estar no consultório, a pessoa está com uma cistite recorrente, antes de eu olhar para a emoção, eu fazer uma investigação. Falar assim, vamos cortar esses alimentos por um mês. A pessoa sara da cistite dela. Já tem uma melhora significativa. Significativa. Eu nem olhei para o emocional. Sim. Tá? Porque hoje eu acredito, Carla, nos meus estudos e no meu trabalho, que nós estamos diante de problemas emocionais e aquilo que a gente come. Isso é o que hoje eu batalho para tentar ajudar as pessoas a entender a importância disso. Então, quem sofre disso, da intolerância à lactose em si, tem cura, consegue... Tem cura, fazer um porque tratamento. Isso pode estar enraizado na primeira relação de amor, com o peito daquela mãe. Se a mãe amamentou ou não amamentou, e se amamentou, que tipo de alimento, que tipo de emoção essa mãe passou por esse leite, que ficou registrado nessa criança. Mais tarde ela cresce, aí ela quer tomar leite de vaca. Aí o leite de vaca, a caseína, o corpo não reconhece. Aí também tem toda a situação desse animal que você está ingerindo. E eu gosto de carne pra caramba. Eu faço churrasco, mas eu não posso negar que toda a influência energética daquele animal está naquela carne. A forma como ele foi tratado, a forma como ele foi morto. O leite é a mesma coisa. E aí quando você soma todos esses recursos, aí a pessoa vai ter a memória lá da mãe, da amamentação. Isso tudo vai criando um processo de intolerância. Então, quando a gente olha para isso e promove as ferramentas necessárias, os exercícios, as ferramentas, para até meditações, isso melhora. Fora que você alivia o intestino. E só de você aliviar o intestino, você já resolve problemas de várias mucosas. Problemas de rinites alérgicas, sinusites, tudo inflamação de mucosa, até bronquite.
E olha só como que é interessante nós aprendermos mais sobre isso, porque eu tenho inclusive amigos que têm intolerância à lactose. Sim. Na minha família não temos nenhum caso, mas assim uma amiga em específico que uma vez nós até brincamos, assim, eu sei que é uma coisa que não deve ser brincadeira, mas nós comentamos, depois que ela comeu o alimento, nós comentamos que teria leite, enfim, ela começou a passar mal e não tinha. Era realmente um alimento feito especificamente para ela, porque nós sabíamos que ela tinha intolerância à lactose. E até com essa brincadeira, depois de tudo que ela, né, passou, ela começou a passar mal. Perfeito. E realmente não tinha a presença do leite. Você sabe que a medicina estudou isso. Esse é o famoso efeito nocebo. Existe o efeito placebo. Então eu falo, eu vou te dar um comprimido aqui, mas é uma farinha. Mas você vai melhorar a tua dor de cabeça. A mente, essa é a maior prova que a mente cocria. Sim. Então, assim, ela tomou. No caso dela, existe o efeito ao contrário do placebo, que é o efeito nocebo. O que é o nocebo? Você deu um alimento para ela, você falou, tem leite. E não tinha. E não tinha. Certo? Então, a mente cocria demais. Isso daria, inclusive, outra entrevista muito bacana sobre a capacidade de cocriação da tua mente. Mas foi legal, muito legal você colocar esse exemplo, porque acontece muito. Tá? Eu, inclusive, acho que claro que nós não vamos se estender hoje, que na pandemia, essa pandemia, muita gente cocriou. Muita gente cocriou situações de medo e de coisas que não estavam, e isso pagaram caro por isso. A Sara coloca uma lembrança, ela está assistindo a gente, minha esposa. Oi, Sara. Ah lá, a Carla, amor, mandando um abraço para você. E sem contar os hormônios de estresse sobre o leite da vaca, que foi aquilo que a gente falou, né? Porque a vaca, quando sofre o estresse, tudo, é muito hormônio, é muita coisa. Então, você pega, além de um alimento, que é o leite da vaca, a caseína, que não se reconhece, ainda um animal que sofreu, que liberou hormônio de estresse, assim como a carne, né? Que a gente acaba comendo, de um porco, de um gado. Infelizmente é isso, cara. Eu gosto de carne, mas o leite, alguns alimentos deveriam ser abolidos. Legal, Maurício. E podemos tratar sobre esse assunto, então, na próxima entrevista? Fico à sua disposição. Combinado. Só vou deixar aqui já registrado, na próxima semana, como teremos o Dia Internacional da Mulher, nós teremos uma semana inteira apenas com entrevistadas, tá? Então, inclusive, a Sara, acredito que o Murilo já entrou em contato com ela. Olha, que legal, que honra. Estará aqui comentando, conversando com a gente, ok? Que bacana, Carla. Obrigado. Um beijo para vocês. Um beijo, obrigada. E, claro, as redes sociais do Maurício Valente estão à disposição, sempre com muitos conteúdos. Passe pra gente. @ né, o Instagram, reprogramação, é o antigo. Olha aí. Maurício Valente Oficial, antes era a reprogramação. Hoje é @ Maurício Valente Oficial, o YouTube mesmo e a nossa fanpage no Facebook, Valente Cursos. Perfeito. Ah lá, a Sara está respondendo aqui. Gratidão pelo convite, estaremos juntas, com muito carinho. Perfeito. Um beijo para você, Sara. Espero você então na próxima semana. Agora 8h08, finalizando então o nosso T-News, edição local desta quarta-feira.